Olá pessoal, vamos convidar você agora para conhecer o que a palavra de Deus nos revela sobre este ser espiritual, que é um ser real, que nós não o vemos com a visão óptica, mas ele existe e é real. É um ser real que tem um reino ao seu dispor, trabalhando na humanidade para levar a humanidade a rejeitar o chamado convite de Deus, levando a humanidade a ignorar e desprezar a palavra de Deus. Esse ser espiritual chamado o diabo, Satanás, é o mesmo ser, são nomes que caracterizam a sua personalidade. O diabo, Satanás, tentador, acusador, né? Aquele que Jesus disse que é o pai da mentira, o mentiroso, aonde a mentira foi estabelecida por ele. Quem criou a mentira? Satanás. A única coisa que é atribuída a esse ser perverso como criador é a mentira. Porque a mentira que Satanás criou foi lá no céu, no coração dele, intentando ele que acharia que seria superior a Deus, e a mentira na dimensão humana, para com o ser humano, né? Onde foi criada a mentira para o ser humano, daquele momento que ele disse ao homem que o homem não morreria. Então o que é a mentira? A mentira é tudo aquilo que contraria a verdade de Deus. Tudo aquilo que vai de encontro ao que Deus diz. Quando alguém crer numa teoria da evolução, isso é mentira. Porque vai de encontro à verdade. A verdade de Deus fala de criação. E Deus o Criador. Então a evolução, ela tira Deus de cena e ela coloca a teoria de que tudo foi trazido à existência pela uma explosão cósmica e por aí vai. Então a gente vai falar um pouco nesse momento sobre essa questão, né? Aquele que é o pai da mentira, o que leva a humanidade à maldição pela mentira, porque a humanidade busca a direção, segue nessa direção e despreza a direção, a verdade, que é Jesus, a verdade de Deus. E a mentira do diabo é pregada pelos homens, onde ele usa como instrumento para disseminar, né? Para propagar e para levar sua mentira, contaminando toda a humanidade que hoje vive no maligno, pela influência dentro da mentira de Satanás, em todas as áreas. E a principal área que Satanás atua com a grande mentira é na área da religiosidade, no sistema religioso. Vamos trabalhar esse assunto, esse esclarecimento, para a gente conhecer mais sobre essa situação que nós precisamos ter o conhecimento. Amém? Vamos lá? Então vamos lá. Olha o que a Bíblia diz, lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Deixa eu dar uma lidinha aqui, botar o outro óculos para ler. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, aqui no capítulo 2. Vamos ler o que está escrito no versículo 9 e o 10. Essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, escute isso, para se salvarem. Então, a palavra de Deus está nos revelando que Deus vai dar permissão. Hoje o diabo ele atua, mas ele atua dentro de um limite, porque tudo está dentro do poder soberano de Deus. Mas vai chegar um tempo que o diabo vai ter liberdade de atuar quando Deus tirar a sua mão de misericórdia deste mundo. Quando Deus deixar o homem seguir o seu caminho sem interferência, porque não é Deus que quer que o homem morra. Deus ele dá muita oportunidade, dá livramento, chama o homem, adverte o homem, instrui o homem, corrige o homem. Mas o homem, por endurecer o coração, não dá ouvido à voz de Deus. E aí o diabo entra para incentivá-lo, para continuar na mentira, achando que vai terminar bem. Aí o homem segue o destino que ele quer. Deus não interfere. Deus ele deu ao homem essa liberdade de escolha. Isso é importante entender isso. Então o que é que acontece? Vamos lá. Deus aqui, o texto, olha o que o texto está revelando para nós. Isso aqui está dentro de uma situação onde Paulo vai trazer revelações. Isso aqui não é um texto que você vai ler na sequência. Isso aqui é revelações. Isso é escatológico, é coisa que vai acontecer no futuro e já está acontecendo muitas.
Paulo aqui está mostrando, isso aqui trata da vinda de Jesus, da manifestação do anticristo, da atuação de Satanás nesse período. E aqui no versículo 9 e o 10, olha o que diz a palavra. Essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. O anticristo só vai operar e apresentar-se neste mundo quando a igreja for tirada. Isso é outro assunto, não estou entrando nesse não. Mas essa aparição dele vai ser pelo poder de Satanás, pela eficácia do diabo, onde vai ser levado o povo a ser manipulado pela mentira de Satanás através de prodígios, de enganos. Hoje já está sendo. O povo enganado por meio de milagre, de cura, né? É tanta coisa aí, mas olha o que o texto vai dizer. Essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Pois, com todo o poder, Satanás tem poder. Só que o poder dele cai por terra quando entra o poder de Cristo. Só o poder de Cristo é que neutraliza o poder de Satanás. Deus deu ao homem essa oportunidade de ser livre do poder de Satanás pelo poder de Cristo. Aquele que está em Cristo, diz o texto, que o maligno não lhe toca. Olha o que está aqui, capítulo 3 da segunda carta de Tessalonicenses, no versículo 3. Eu creio nessa palavra, tá? Eu vivo com fé nessa palavra. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Em outro texto, Jesus vai dizer que todo o poder de Satanás não nos fará dano algum, porque estamos guardados no esconderijo do Altíssimo. Não tem flecha do inferno que ultrapasse esse escudo, esse esconderijo, essa segurança. Ninguém pode. A segurança de Cristo é confiável. Confie em Jesus. Ele é o verdadeiro protetor, não é um galho de arruda, não é um pé de coelho, não é um santo protetor, não é nenhuma entidade, não é espírito que protege, que fecha o teu corpo. É Jesus o verdadeiro protetor. Ele é o verdadeiro e único protetor que a humanidade precisa encontrar. A verdadeira proteção é nele. Não é em nenhum objeto religioso, não é em crucifixo, galho de arruda, escapulário, rosário, terço. Não, isso não dá proteção divina, isso não dá proteção espiritual a ninguém. O único protetor que livra você de todo perigo espiritual é Jesus. Não é nenhum objeto religioso, nem crença, nem dogma de religião, nem religião. Então Jesus vai dizer que todo o poder do diabo não nos fará dano algum. E aqui, vamos voltar para aqui, a gente está falando aqui para levar para você a ação de Satanás na terra com a mentira, que é a sua grande arma, que por onde ele destrói a humanidade. E aqui o texto que nós estamos lendo vai dizer, irmãos, que com todo o poder, sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não dão ouvido à verdade. Quem é os que perecem? É os que não dão ouvido à verdade para se salvar. E o texto vai dizer isso. Para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então Satanás, ele vai trabalhar com toda a liberdade nesse período. Já está trabalhando, tá? Ele já está trabalhando. Mas nesse período, o trabalhar do diabo, a ação espiritual das trevas na terra vai ser muito mais forte do que é hoje. Porque hoje ainda tem um que impede a manifestação do projeto de Satanás, que é levantar um líder mundial. Você sabia que esse projeto de levantar um líder mundial é das trevas? Esse projeto só vai acontecer quando a luz sair da terra. A luz é a igreja que Jesus deixou. Vós sois a luz da onde? Do mundo. Quando essa luz for tirada, aí ele vai se manifestar. Porque o reino do anticristo vai ser o reino das trevas. A luz, se tiver aqui, vai incomodar. O anticristo não vai governar livremente. Ele não vai... Escuta uma coisa, eu vou me sentar para explicar isso a vocês. Eu ia entrar em outro assunto, mas já vou levar para vocês a explicação desse assunto aqui. Tem gente que diz... Eu não discuto isso, tá? Pós-tribulação, eu não discuto isso. Mas escute uma coisa. É questão de raciocínio, estudar a palavra com a mente voltada para a palavra, com humildade e simplicidade, não com conhecimento dos homens. Não estude a palavra pela teologia de homem nenhum. Veja só. O governo do anticristo, ele vai governar livremente. Todas as nações vão se prostrar ao anticristo, inclusive o povo de Israel.
Você acha que se a igreja de Cristo estiver na terra, você acha que a igreja de Cristo vai se prostrar ao anticristo? Você acha que a igreja de Cristo vai ceder a submeter-se ao governo do anticristo? Você está entendendo isso? O povo de Israel, nesse tempo, vai se deixar levar pelo anticristo, depois que vão despertar. Aí que vem a perseguição para o povo de Israel. Mas, a igreja de Cristo já tem sido arrebatada há muito tempo. Porque o que impede a manifestação desse governante mundial, que é um projeto do reino das trevas, isso não tem nada de política, isso é espiritual. E o diabo usa o sistema político para executar os seus projetos, como ele usa todos os outros sistemas, religioso, cultural, de entretenimento, está entendendo? O mundo jaz no maligno nesse sentido, que o sistema é governado por Satanás, não por Deus. Então, a igreja não vai estar na terra com o governo do anticristo, porque a igreja é oposição. O que faz oposição ao reino das trevas neste mundo ainda é a igreja. Não estou falando de igreja Assembleia de Deus, presbiteriana, católica, mórmon, espírita. Eu não estou falando de instituição religiosa. Eu estou falando de igreja, pessoas que estão em Cristo, levando a luz e não se submetendo aos princípios das trevas, seja ele religioso ou qual for. A igreja são pessoas que estão em Cristo. Essas pessoas que estão fazendo a obra do reino de Deus, combatendo o combate da fé, levando a luz para esse mundo que está em trevas, como eu agora faço parte dessa igreja, como membro estou aqui, levando para vocês essa informação. Tem muitos outros membros por aí, fazendo o trabalho que eu estou fazendo, que nem visto estão sendo, mas Deus do céu é quem contempla. Eles não são vistos pelas internet, pelas igrejas, pelo povo que quer ver, mas Deus está contemplando os seus que estão na terra, pregando o evangelho, não por causa de ganho, não por satisfação de nenhum sistema religioso para agradar o homem, mas pregando o evangelho como uma necessidade, um compromisso que ele tem, pois ele está na luz, e a luz ele tem que levar para o povo, que é Cristo, o evangelho. Essa luz tem que ir ao entendimento do povo para iluminar. Então o anticristo, quando manifestar, se aparecer, a igreja já tem sido levada. Porque o texto vai dizer que existe um ainda que impede que não aconteça a manifestação desse ser, desse indivíduo que está por vir. Há muitas especulações, né? Já estão dizendo que o anticristo é o filho de Donald Trump. Olha que povo fanático, não tem entendimento nenhum de Deus. Ficam olhando as coisas com a visão ótica. Ei, deixa o Espírito Santo te guiar. As coisas espirituais se decidem em espírito. É pela palavra e na direção do Espírito Santo. Então, quando a igreja sair, aí sim é que ele se manifesta. Porque o governo do Espírito Santo, ele vai enganar o mundo inteiro, inclusive a nação de Israel, que é o povo escolhido de Deus da promessa. Não é a igreja, é a nação de Israel. O povo escolhido de Deus para a promessa é a nação de Israel, porque a promessa foi feita a Israel e vai ser findada por Israel. Deu para entender isso? Deus fez a promessa ao povo israelense e vai terminar neles. A igreja é uma situação que Deus trabalhou para levar essa salvação estendida a todos, porque Israel se fechou. Israel vai se quebrantar, vai se abrir para receber o seu Messias nesse período. É outra história aí, é outro assunto, eu não vou entrar aqui agora, tá? Porque tem muita gente confundindo isso aí. Mas vamos lá. Então, o que importa é o que eu quero dizer aqui para você agora. O texto está mostrando que Satanás vai enganar a humanidade com o poder que ele tem. Satanás tem o poder de trabalhar na mente do homem, por isso que há tanta miséria aí, os homens aí agindo, e alguém diz assim, tá louco, tá doido, não. É o poder de Satanás na mente do homem, que não tem força de libertação. A alma do homem aprisionada por Satanás, ela clama, ela geme por libertação, e não tem como encontrar essa libertação se não conhecer, se não for a Cristo, pois é Ele quem nos liberta do poder de Satanás.
não adianta ir para a campanha de libertação, não adianta tomar um banho de água ungida, de rosa ungida, sal grosso, água benta, não adianta crucifixo, não adianta galho de arruda, não adianta campanha de marcha, campanha de quebra de maldição. O poder para derrubar, para destruir as cadeias do inferno, para que o homem seja liberto, é Cristo, é Cristo. É Cristo, não é um ritual religioso, nem objeto religioso, nem instituição religiosa. É Cristo, o poder de Deus, para salvar o homem e libertar. Então nós temos que, aqueles que já estão libertos, se manter nesse poder, para não abrir mão, não desviar, porque senão Satanás domina de novo. E ele está trabalhando para isso. É por isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, vai dizer aos irmãos, capítulo 5, versículo 8, Pedro vai dizer, vigiai, sede sóbrio e vigiai. Sede sóbrio e vigiai. Por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, está onde? O vosso derredor. Fazendo o quê? Buscando, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele tem tragado muitos aí. Como é que o diabo traga? Tira as pessoas da presença de Deus. Com doutrina de demônios, movimentos, evangelho anátemas, mentira de homens que pregam como se fosse verdade de Deus. A palavra vai dizer que muitos estão apostatando da fé, seguindo doutrina de demônios, por espíritos enganadores. Cuidado, irmão. Você tem que ter a consciência, o entendimento iluminado com a palavra de Deus, para não ser vencido por Satanás. Então o diabo, ele engana toda a humanidade, e a palavra diz isso. O pai da mentira é Satanás, esse ser que muito diz que não existe, que é o pensamento do homem, que é o homem mesmo. Não, porque o diabo não é um ser real, não é uma personalidade. O diabo é um ser real. Ele é espiritual, a gente não vê, mas ele existe. Os seres espirituais são seres pessoais. E existem, e atuam nesse mundo aqui. A gente não vê ele fisicamente, mas a atuação do diabo na terra é avassaladora. A ação do diabo na terra é avassaladora. Não, isso é a maldade do homem. A maldade do homem influenciada por Satanás. Porque o homem entrou em maldição influenciado por Satanás. Mas não porque ele foi inocente, mas porque ele não deu ouvido à palavra de Deus. Resolveu crer na mentira do diabo e desprezou a palavra de Deus. Então ele caiu em maldição. E é isso que acontece ainda hoje com essa humanidade. Desprezam a verdade de Deus, aquilo que Deus revela em Cristo, e vai viver a mentira de Satanás, achando que estão indo para Deus. Cuidado, viu? O caminho de quem não segue a palavra é juízo, é condenação. Só tem bênção quem está na palavra, quem crê na verdade para se salvar. Mas o diabo, sabendo disso, olha o que ele faz. Quem disse isso foi o próprio Jesus Cristo, tá? Eu estou apenas aqui mostrando para você o que Cristo nos ensina, transmitindo o ensinamento de Cristo para vocês. Dê uma lidinha lá em Lucas, capítulo 8, versículo 12. Jesus vai ali nesse contexto, Jesus vai dar uma explicação da parábola do semeador, para explicar aos discípulos. Jesus vai dizer que os discípulos que pregam a palavra é os semeadores. A palavra é a semente, quando é pregada para levar esclarecimento para o povo. E a terra que recebe essa semente são as pessoas que ouvem. Agora escuta o que Jesus vai dizer no versículo 12. Depois que tudo esse processo acontece, vem o diabo e tira a palavra da onde? Do coração do homem, do entendimento. Para quê? Qual o objetivo de levar o homem a não dar ouvido e nem seguir a direção da palavra? Olha para quê? Para que o homem não se salve crendo na palavra. É Jesus quem está dizendo isso. O diabo não está nem aí para quem está dentro de igreja. O diabo não está nem aí para quem é batizado dentro de água de igreja. O diabo não está nem aí para quem está guardando sábado, domingo ou segunda. O diabo não está nem aí para quem usa terço, escapulário, para quem está clamando a Maria, João, José, Severino, Mané. O diabo não tá nem aí para quem é de igreja católica, evangélica, espírita, budista. Por quê? Porque esses já estão presos na escravidão, na mentira dele. O diabo trabalha para tirar você, não é de igreja. O diabo trabalha para tirar de você o entendimento da palavra de Deus. O entendimento do evangelho. Para que você não se salve.
Não é dentro de igreja, não é vivendo em nenhuma religião que você é salvo, não. Jesus é quem vai dizer, Lucas 8:12. O diabo trabalha para tirar a palavra do entendimento do homem, para que o homem não se salve crendo na palavra. Esse é o trabalho de Satanás, deturpando a palavra de Deus. É por isso que o apóstolo João, na sua segunda carta, versículo 9 e 10, vai dizer que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Por quê? Porque quem trabalha contra a doutrina, quem cria outro caminho fora da doutrina é o diabo. E quem está trazendo esse ensinamento não é de Deus, é do diabo. Quem está trazendo um evangelho que não é o de Cristo é do diabo. Quem está pregando uma doutrina que diz que é de Deus, que não é a doutrina de Cristo, é do diabo. Cuidado, irmão. É aí que você tem que formar o seu juízo. No princípio da palavra, forme o seu juízo. No princípio da palavra, para ver quem está em Cristo na doutrina dele e quem não está. Quem não estiver, se aparte dele, se você quiser viver firme, reto, seguro com Deus na fé. Tem que estar na doutrina de Cristo. Como disse Paulo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. O trabalho do diabo é montar ensinos, conceitos, meios, ideias em relação a Deus para tirar o povo, a humanidade da direção de Deus. Olha o que Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não resplandeça o quê? A luz do evangelho da glória de Cristo. O trabalho do diabo é fazer com que você não receba a verdade do evangelho. O trabalho do diabo é tirar de você o que o evangelho informa, ensina, a direção que o evangelho mostra para o homem chegar a Deus. O trabalho do diabo é esse, tirar o homem dessa direção. É por isso que é tanto evangelho anátema, é tanta doutrina, é uma confusão de teologia no mundo, é tanta religião, cada uma diz que é o caminho para Deus. É tanta prática, é tanto mérito, é tanta coisa que o homem tem que fazer para ser salvo. Tudo isso tira você do evangelho, leva você à perdição, faz você rejeitar e desprezar o caminho que Deus mostra. Esse é o trabalho do diabo. Ele é o enganador. E o pior de tudo, você acha que o católico está vivendo dentro da doutrina católica achando que é do diabo? Não. Ele diz que é de Deus. Os papas estão lá, os padres estão lá. É de Deus, somos igreja de Deus, povo de Deus. A doutrina é do diabo, eu digo sem temer. Eu digo e provo aqui. A doutrina do sistema católico romano é do diabo. Não só a doutrina do sistema católico romano, mas também como a doutrina do sistema religioso evangélico, com todas as suas igrejas evangélicas, é do diabo. Não só das igrejas católicas, das evangélicas, mas também dos mormons, testemunho de Jeová, espiritismo, kardecismo, ubandismo, budismo, qualquer religião. Toda a doutrina do sistema religioso é do diabo. Porque a verdade de Deus não está dentro de nenhuma instituição religiosa. A doutrina verdadeira da salvação não é nenhuma doutrina de igreja nenhuma, nem de pastor nenhum. A verdadeira doutrina, a sã doutrina da salvação, é a doutrina de Cristo. É a doutrina de Cristo. E se alguém não está na doutrina de Cristo, não tem a Deus. A doutrina das igrejas católicas, a doutrina das igrejas evangélicas, a doutrina das religiões, não é a doutrina de Cristo. Mas, irmão, não julgue não. Todas as igrejas, estou julgando todo o sistema religioso. Todo. Deixa eu botar aqui, não perturbe, porque esse assunto está muito gostoso. Que Deus me dê graça para a gente continuar e fechar esse assunto aqui, para que você entenda e compreenda. Eu não estou julgando pelo meu entendimento precipitadamente. Eu estou fazendo juízo de tudo isso que é ensinado nessas religiões, dizendo que é de Deus. Eu estou dizendo que não é de Deus, é do diabo, pela autoridade da palavra. O apóstolo João, vou repetir de novo. Segunda carta do apóstolo João, versículo 9 e 10, porque não tem capítulo. João vai advertir os irmãos dizendo: se alguém vem ter convosco, aliás, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, João vai dizer, não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não o recebais, nem tampouco o saudais.
porque este não é da fé, este não vem de Deus. E aquilo que não é da fé, que não vem de Deus, tem que ser repreendido, tem que ser reprovado. Aparta-te dos tais. É o que os apóstolos vão dizer. Então, nós temos que se manter na verdade de Deus. Eu sempre digo e vou continuar dizendo, porque isso é o que o povo precisa ouvir. Se crê ou não é problema de cada um, mas eu tenho que pregar. Há um dos maiores instrumentos de Satanás para destruir a humanidade da vida com Deus, da comunhão com Deus, impedindo-as de chegar a Deus. Um dos maiores instrumentos de Satanás é o sistema religioso que ele estabeleceu na terra, fazendo o povo pensar que é o meio de encontrar Deus, que é o meio de estar em Deus, que é o meio de ser de Deus, para ter salvação, para adorar, para servir, para estar ali buscando a Deus. Essa é uma das maiores mentiras de Satanás para destruir e desviar milhões e milhares de pessoas da direção de Deus. É o sistema religioso que ele implantou na terra como caminho para Deus. Enquanto Deus estabeleceu o único caminho, a única verdade, que é Jesus, para o homem chegar a ele, o diabo estabelece religião e as verdades da religião como se fosse meio para o homem chegar a Deus. Pode perguntar a qualquer ser humano: como é que a gente chega a Deus? Vá para a igreja, busca uma religião. Porque isso é que está na mente do povo, que o diabo colocou. O povo deixa de dar ouvido a Deus. Por onde a gente chega a Deus? E vive crendo na mentira de Satanás. Porque todo ser humano acredita que tem que buscar Deus sendo de uma religião. Tem que ser de Deus dentro de uma igreja, dentro de uma religião. Olha a mentira que o diabo colocou na mente do povo. Enquanto Jesus não trouxe nada disso para o povo. Isso não é a verdade de Deus, porque Jesus não pregou isso. Então o diabo, ele é o pai da mentira. Ele é aquele que trouxe a mentira para destruir a humanidade e afastá-la de Deus. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. A humanidade está com o entendimento cego, corrompido. Eles fazem da verdade de Deus mentira. E da mentira do diabo verdade. Enquanto Deus nos revela que existe um lugar de punição, o inferno, tem teólogos, homens sábios, trazendo doutrina de que inferno não existe. Enquanto Jesus nos advertiu de um juízo, de um sofrimento eterno, tem teólogos aí usados por Satanás, trazendo uma doutrina de que não existe tormento eterno. Porque Deus é bom e não vai colocar ninguém para sofrer eternamente. Enquanto Jesus nos ensina que a alma permanece viva após a morte, que é o ser real, o diabo levanta homens para pregar a doutrina de que a alma morre, que não existe mais nada. O indivíduo vai para a inexistência. Você está vendo como é que o diabo trabalha? Enquanto Jesus disse: vinde a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O diabo trabalha levantando homens para ensinar o povo: venha para a igreja buscar a Deus. Você encontra Deus aqui, na igreja, ser de Deus aqui. É na igreja que você tem ligação com Deus. Você está vendo como o diabo trabalha com a mentira na humanidade? Usando homens, e o pior de tudo, homens que se denominam de Deus, são ministros de Satanás, a serviço do reino das trevas. Não estão guiados pelo Espírito Santo. Esse esclarecimento que eu estou trazendo aqui é muito importante você parar para ouvir, meu irmão. Use o senso crítico. Tenha liberdade de pensar. Até porque, olha a estratégia do diabo. Dentro da religião, o indivíduo, ele é proibido de pensar. Ele tem que viver alienado dentro daquilo que o homem prega e determina. Como se fosse de Deus. Porque ele é ensinado de que o homem que está ali pregando, o líder religioso, é a autoridade espiritual de Deus para ele. E ele não pode questionar, porque senão está indo de encontro a Deus em rebelião. Olha o que eles fazem, irmão. Olha o que eles fazem com o povo. O povo tudo escravo. Sacrifício religioso, vida devota, consagrada na prática da religião, dentro das religiões, tudo escravizado mentalmente, alienados, alucinados, com a mente cauterizada, vivendo fanatismo religioso, entregando sua vida, seu viver, numa esperança de que estão vivendo para Deus, vã,
porque essa esperança é falsa. Esse caminho é falso. Tudo que você está vivendo e praticando e recebendo de ensinamento como se fosse de Deus, por meio dessa religião, é a mentira do diabo. Conheça a verdade de Deus para ser liberto. Essa verdade não é um conceito doutrinário. Essa verdade é um ser. Essa verdade é Jesus. A verdade é um ser, não é um conjunto de regras. A verdade é Jesus, irmão. Você tem que ser guiado naquilo que ele ensinou e trouxe para o homem como conhecimento para o homem chegar a Deus. É por ele que devemos andar e viver para estar em Deus.